Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado hoje por uma tropa de loiras maravilhosas, empoderadas, com olhos claros, escuros, amendoados, de tudo e quanto é jeito. E o bendito teu fruto entre as mulheres aqui, barbudo, careca, mas representando a ala masculina, não é, Mauriana? Verdade, seu Fagner. Nós hoje estamos aqui na maioria, né? As loiras maravilhosas, mulheres Eu acho que eu não posso falar muita coisa, que se eu falar qualquer coisa, vocês vão me jogar lá fora. Com certeza. Com certeza. E mais especial ainda, porque nós estamos com uma cliente mega especial lá da unidade Socila São Bento. E linda, né? Entra com aquela tranquilidade, Meu com a serenidade. Fala, seu Fagner, você tem um horário de unha aí? Toda meiga. Aí eu pego uma pessoa fazer uma unha, às vezes a unha não fica boa. Não, Fagner, ficou bom, valeu, obrigado. Tem hora que eu acerto demais. Nossa, Fagner, o feedback agora é muito positivo. E é muito bom frisar isso, pra você ver quando é bom ser humano, né? É verdade. Dá oportunidades, entende, às vezes, situações, mas o mais importante, que valoriza o trabalho da gente. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E é ela, né? A senhorita nossa Lu Avelino. Muito bom estar aqui, viu? Muito bom. Muito Ô, Lu, e que presente é esse que você trouxe pra gente? Desse lado esquerdo do peito aí. Que você fica falando toda hora lá no salão. Você tem que conhecer minha amiga, minha sócia, a minha co-hoster lá do podcast, não sei o quê. Fazendo altas propagandas dela. Na hora que ela chegou aqui, eu já tava cumprimentando ela. Por quê? Porque eu já conheço. Já vi os podcasts, já sei que vocês vão fazer uma palestra. Vamos lá. Apresenta cada uma de vocês aí pra todo mundo conhecer. Bom, eu sou Luciana Avelino, sou jornalista, escritora, apresentadora do podcast Histórias Reais, junto com a Flávia. Também influenciadora digital e voluntária e ativadora de projetos sociais, que eu adoro. São minhas paixões. E estou nessa jornada do jornalismo, né? Com muito amor, mas assim, saí das redes, das mídias, né? Maiores, assim, e agora estou galgando esse caminho solo, né? Com um podcast que eu acho que é um formato informal de exercer. Com muito amor, né? E de conhecer as histórias das pessoas através desse podcast. Nossa, que delícia. Quando você fala de história, já vem na minha cabeça já o nome do podcast histórias. Super legal aí, que nós vamos descobrir o nome. Pois é. E aí eu já passei por vários veículos de comunicação aqui em Belo Horizonte, Jornal Tempo, Revista Encontro, Revista Viver Brasil. Tive meu próprio site e agora, como te disse, estou nessa empreitada aqui com a Flávia, uma sócia. Nós já éramos conhecidas do jornalismo e sempre desejamos fazer algo, sabe? Então, quando veio a ideia do podcast, casou demais, porque ela com o jeito especial dela e eu com o meu jeito especial. Peraí, o quê? Jeito especial? Jeito especial, a gente se complementa. Que delícia numa de sociedade. Hein? Só se é isso, gata, é pra vida, não é pra negócio. É verdade. Ô, Mauri, que maravilhosa essa mulher, é isso? Linda, né? Completa. Flavinha. Oi, gente, que prazer. Você tem 30 minutos pra falar quem és tu. É verdade. Fácil. Missão dada, missão cumprida. Fica à vontade. Olha, eu sou Flávia Presotti, sou mãe de 2 garotos de 20 e 19 anos, o João Pedro e o Arthur. Tive eles com a diferença de 1 ano e 1 mês. Imagina uma workaholic grávida. Na sequência, 4 meses de um, grávida de outro. Casada, muito bem casada, com meu marido, Carlos Fabrício, urologista. Sou motociclista por paixão, hobby de pandemia. Depois eu conto para vocês aqui. Uau. Daquela que ama uma estrada, pegar uma estrada, acelerar e curtir a vida. Que legal. E na área profissional, sou jornalista, como a Lu já me apresentou, né, amiga? Sou gestora de crise, imagem e reputação, CEO da Presotti Comunicação, que é uma agência de comunicação corporativa, personalizada e estratégica com 26 anos de mercado. Comecei na área de assessoria de imprensa, fui crescendo a empresa, a gente tem atuação em todo o Brasil. Sou vice-presidente do Conselho, estou, né, como vice-presidente do Conselho de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Minas Gerais, como trabalho voluntário com mulheres empreendedoras. Um trabalho que a gente se orgulha muito de fazer, por ser um trabalho que a gente impulsiona mulheres a empreender, ajuda essas mulheres a sair da caixa e falar assim, nossa, eu consigo, né? E sou uma mulher, assim, determinada, sou daquela de ação.
A Lu sabe, daquela assim... Vem quente que eu tô fervendo. Não me põe um desafio, não, porque desafio pra mim é pouco. Olha aí. Flavinha, que delícia. Vocês duas começaram do jeito que eu gosto. Não falando do que vocês fazem, mas falando quem são vocês de fato na vida real. Às vezes as pessoas misturam muito isso, né? Às vezes as pessoas acham que quem elas são é aquilo que elas fazem. Não é. Foi aquilo que você falou. Você é mãe, você tem filhos, você é casado. Mãe de Eu também sou também. mãe, né? Exato. É a construção. Eu também É sou isso que é mãe. gostoso. A gente tem que valorizar mais isso, sabe por quê? Porque às vezes a mãe, ela é mal vista demais. Porque não é valorizado. É. Verdade. Gente, a mãe dedica demais, ela entrega demais, ela faz demais. E aí? Não, e a mãe ainda, que tem uma carreira profissional, ela tem um desafio muito maior. Porque a vida é feita de escolhas. E essas escolhas, a gente precisa saber muito bem para onde a gente quer, como a gente vai e o que a gente quer alcançar naquele futuro. Então, eu digo o seguinte, eu já tive momentos da minha carreira que eu falei assim, não, eu vou conquistar o mundo. Só que eu sou mãe. E eu falei assim, não, eu vou dar uns passos para trás. Para que conquistar esse mundo todo? Você não tá dando Entendeu? conta de cuidar do meu menino. Não, vocês perdem qualidade de vida às vezes. E às vezes você não quer isso para você. Porque você tem que abrir mão, sim, de algumas coisas para você conseguir outras maiores. E é possível chegar no equilíbrio quando você fala assim, eu quero esse equilíbrio para mim. Como? Buscando fazer tudo, ser profissional, ter esse voluntariado, ter o podcast. Flavinha, lindo demais você tá falando, você é palestrinha demais. Vamos rebobinar a fita? Bobino. Você tá pronta aqui, tá massacrando. Muito Vamos voltar lá atrás, Mauriana? Vamos. Daquela Você época, você quer era aquela saber? menininha que corria lá, machucava as perninhas todas. Como é que era a Flavinha infância? Você sonhava em ser quem você é ou isso foi uma construção ao longo de uma jornada inspiradora de outras pessoas? Boa pergunta. A gente, quando é criança, a gente não tem essa visão assim, eu vou sonhar em ser isto, né? É um Eu amadurecimento. queria ser motorista de retroescavadeira, deu errado. Tá, mas aí, tá vendo? Tá vendo? Eu achava lindo, cara, com aquele caminhãozão lá, com aquele trator jogando aquela areia. Eu achava o máximo. Aí eu falei, não, isso não vai dar pra mim, não. Mas assim, a trajetória profissional, você não consegue definir ela Não quando consegue. criança, É gente. Quem falar que consegue, me É desculpa. impossível. É impossível. A não ser que alguém pensou por você, né? Seu pai, sua mãe. Pode dar certo, como Ainda pode perde dar errado propósito. também, depende do propósito. Mas assim, tem coisas na vida que quando você vai passando pela vida, você vai descobrindo. Exato. Eu quis ser bailarina, eu dancei, Uau. inclusive, no Faustão. Oh, uau! Já que conta da história, o balé movimento que eu dançava aqui na época, o grupo foi convidado, o único balé do Brasil, a gente foi selecionado para dançar no Faustão. E aquela história com balé, por várias vezes eu pensei, quero ser bailarina profissional, quero ser bailarina profissional. Até um dia que chegou naquela época de fazer vestibular, e meu pai falou assim, e aí, o que você vai fazer? Vou ser bailarina. Deu aquela pressão, né? É. Como é que é o nome dele? O paizão lá. Geraldo Magela. Muito bacana. E com certeza o pai falou, isso não dá futuro. 80 anos, acabou de escrever, ser coautor de um livro. Vamos trazer ele aqui, Vamos como é que trazer. faz? A hora que você quiser. Vai. Geraldo Magela. Ó, Geraldo Magela Magela, aí. pai de Flavinha. Já pode preparar pra você fazer o lançamento aqui do livro, que nós queremos Você escutar vai essa historinha. adorar, vai Só que eu tô adorar. escutando Figura. o outro lado aqui da versão, tá? É você pressionando ela. Agora eu quero sentir como é que é o coração de um pai impressionar uma filha bailarina. Porque todo pai sonha com isso, né? Sim. Não, ele deu oportunidade. Pra você ter ideia, eu também toquei piano minha vida inteira. Aí era o sonho da minha mãe. O piano tem uma outra história, né? O piano é muito Cara, que delícia. legal, que Então eu você trago... meio que realizou ali os sonhos dos pais, Sim. mas teve um momento que você falou assim, peraí. Não, o balé foi meu pai que falou assim, minha filha, viver de balé não vai dar, não. É Você sempre escolhe uma assim. profissão. Eu Eu não sei, vou Flávio, mas desbancar. todo pai pensa Eu não na vou filha te bancar. bailarina. Não tem jeito. Ah, mas já não. tinha dançado a vida inteira. Já tinha me colocado pra dançar em tudo Batida quanto é a lugar. cota. O negócio foi a decisão entre virar uma bailarina profissional ou não. E ele Exato. falou, não. Isso aí você Chega. pensa direitinho, eu não vou te bancar em faculdade de dança em São Paulo, não. Que é Fica caro. por aqui. Administrador de empresa, né? Faz cálculos, não vai dar certo essa coisa, não. E aí eu tive que escolher uma opção, né? Ir para uma profissão. E aí foi onde entrou a comunicação na minha vida, que falei, tem tudo a ver. Aí eu tive o sonho de ser apresentadora de televisão. Falei, né? Aí você foi viver o seu sonho, não o sonho dos Passei seus por televisão, pais, fui viver o meu sonho 100%, não o sonho... Então nós vamos parar agora Tá, aí, porque você senão já a tá gente chegando conversa. perto da Lu e eu vou juntar vocês duas. Lu, então quer dizer que você era bailarina também? Não. Tem que ensaiar Outro muito mundo. pra dançar. Eu até gosto, mas danço do meu jeito e nada assim. Conta pra gente, quem coordenado. que foi a Lu Velina, aquela menininha lá? Bom, eu acho... Da primeira série, do pré. Eu sempre Cheio de fui sonhos. muito tímida.
sempre mais assim reservada na minha, não era tão extrovertida quanto a Flávia, né? E Eu já tal. imagino a Flavinha, a líder de turma. Pivitada. Chamando todo mundo, organizando as própria. paradinhas. Eu já imagino você, aquela menina Nas primeiras com o cabelinho filas ali, todo ó, arrumado, olhando assim pro com quadro, todos os lápis, sabe? bonitinho, com aquele caderno que todo mundo quer ter. E assim, sempre querendo tirar boa nota, sempre esforçada, não era assim, como eu não era a inteligente suprema, eu tinha que correr muito atrás. E eu queria correr atrás. Meus pais nunca me cobraram zero, igual eu nunca cobrei do meu filho. Mas eu tinha isso dentro de mim. Eu queria, né? Ser orgulho ir bem, de uma certa forma. E eu queria fazer veterinária. Eu sonhava de criança ser veterinária, porque eu adoro animais, mas muito mais no passado. Mas eu cheguei a fazer vestibular, mas eu descobri que gostar de uma coisa não necessariamente vai ser interessante para ser aquilo que você trabalha, né? Ou não é suficiente, né? Na hora de lidar, de cuidar, talvez eu vi que eu não era tão habilidosa, que eu teria pena, enfim. Aí o que fazer? Eu não imagino você abrindo a barriga de um cavalo nunca. Nem eu. Mas assim, Pegando eu já aquele cachorro fofinho. Eu já ferrei gado. Ah, mas é de boa. Já fiz coisas assim e tal. Mas cuidar não era. Aí quando eu vi que não daria certo, eu fui, o que eu gosto de fazer na essência? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, né? Então, por que não o jornalismo? Então, o jornalismo iria me propiciar, né? Colocar ideias, divulgar ideias. Então, eu fui para o jornalismo, né? E agora, uma coisa que eu sempre quis foi ser mãe. E estava lá nos meus planos também, de menina. Tinha isso. Consegui realizar. E os né? planos dos pais? Não, meus pais não tinham tinha isso, assim, graças a Deus. Porque os pais têm muito, né? A os única pais. vez que quando meu pai, eu lembro direitinho, meu pai já faleceu em 2015, ele foi me levar para fazer o vestibular e eu assim, no carro, revisando. Ele falou, nossa, mas agora não vai adiantar nada. Tipo assim, o que você já fez tá aí com você. Aí ele falou, o que você vai fazer mesmo? Eu falei, jornalismo. Ele falou, por que você não tá fazendo direito? Porque ele era direito, né? Ele era da área jurídica. Naquele E foi momento comandante da Polícia Militar de Minas. Meu pai foi comandante da Polícia Militar de Minas. Assim, mais sério, cobrava mais algumas coisas, Nossa. mas não isso do livre-arbítrio. Isso não. Aí ele falou, eu falei, não, porque direito, né? Tem nada a ver. Aí ele falou, então tá, pronto. Todos os empregos os trabalhos que eu conseguia, eu já falava quando eu estava lá. Sempre assim, estou trabalhando em lugar tal. Então, assim, eu sempre fui certa das coisas que eu quis em relação à profissão, depois que eu tive certeza do jornalismo. E na vida, eu sou assim, eu e a Flávia, a Flávia tem muita razão e eu talvez muita emoção. Aí ela fica me cutucando para eu Sabe ter o que eu mais vejo em vocês razão. duas? E ela, Não, eu cutuco, sabe o que eu vejo? ela tá ferida Sabe o que pra eu ter vejo em mais vocês emoção. duas? Ah. Aquele filme Divertidamente. Eu consegui imaginar cada uma de vocês divertidamente. É mesmo. Pois é. Aí ela me ajuda e eu a ajudo pra dar uma crescida, pra dar uma sacudida. Ela aprendeu Até chegar agora no horário. Sério. Isso eu devo à Flávia, você acredita? Porque era uma dificuldade que você Muito. tinha? É, Eu falei com que ela eu aqui. tinha não, que eu tenho que pra chegar no horário. Não, Mas eu ela tô me feliz ajudou demais que nisso. você chegou aqui no horário. Não foi por minha cheguei causa, não. Foi agora a Flávia. Aqui. Ou ela muda e anda no horário, ou não vai dar certo. É isso, é ela sintonia, me é frequência. sacudiu. Mas ela tá Agora vamos lá, quando que apareceu a amizade? Porque olha só, nós já fizemos 2 pontes. Sim, mas eu Agora só vocês não estão- falei, além da profissão, a coisa da maternidade e o sonho de amar e ser amada. Eu sempre quis isso. Por que Pra mim, amar e isso é ser amada? imprescindível na Eu vou te fazer vida. uma pergunta, Mais então. do que ter feito jornalismo, sei lá. Vou te fazer não uma sei. pergunta que eu fiz. É caso de terapia. Vou fazer uma Muitos pergunta anos pra de terapia. Eu tenho você. que descobrir isso ainda. Eu vou descobrir e venho falar com você. Vou Viu? fazer, É a razão e a emoção. vou fazer uma pergunta pra você agora. Mesmo. Gente, o resto Você o vê que as que bonequinhas interessa? direitinho. Se você for ter um trabalho, que ótimo. Ai, que delícia, não, eu vou me realizar. Gente, mas se você não amar e for amada, eu acho que não. Olha aí. Qual asa que é mais Olha isso importante aí que ele para o vai falar. pássaro? As duas. Olha que bonito. O que é mais importante, amar ou ser amado?
Isso é uma conversa com um sábio. Não, gente, nós vamos Isso ter é que uma fazer outro conversa. programa, amigo. Isso é uma conversa com um sábio. Quanto? Uma mulher chega pra ele e fala assim, tão mestre, importante quanto. o que é mais importante? Amar ou ser amado? Aí o sábio vira pra ela e fala assim, o que é mais importante? A asa esquerda ou direita pro pássaro? Como é que voa com uma asa só, gente? Não tem Equilíbrio. Então, é o os dois, equilíbrio esse entre equilíbrio. o equilíbrio dois. entre amar e ser amado. É o desafio. Entendeu por que dá certo aqui? Porque uma equilibra a outra. Exato, é a Às vezes ela me ensina a balança. chorar na hora que eu tenho que chorar. Ela fala É a assim, balança aí. Cutuca, agora é a hora. Vai, chora. Mas enfim, respondendo aí, essa foi a essência. E quando, aí voltando ao que você perguntou, tô focada, hein? Quando a gente se encontrou, foi quando a gente encontrava em eventos de jornalismo, de assessorias. Eu trabalhava nos veículos que a assessoria da Flávia me convidava para Peraí, ir, ó. para Eu cobrir. perguntei pra Mauro e pro Renato aqui como foi a primeira vez. Qual que foi a primeira impressão que você teve da Flávia quando você olhou pra ela? E lembre-se, Nossa. a primeira impressão é a que Uau. fica e você não tem a segunda chance de criar a primeira impressão. Tá. É a Isso é primeira. verdade. 3 Eu, segundos. uai, 1, 2, 3. eu acho que é a mesma que se eu a visse hoje. Tá, mas você lembra quando você viu ela a primeira vez? Não Ela falou aí lembra. tem mais de 25 Mas Você lembra a anos. primeira vez que você viu ela? A primeira vez, não. Porque Você a não gente pensou assim, ai, ela é chata. Não, primeiro vocês Você conversaram. também. Não, não. Porque Não a gente teve isso. conversava Mas é profissionalmente. A gente Mulher conversava sempre muito tem isso. por telefone, Ah, às vezes tá. em eventos. Então Aí foi criando nada uma tão conexão aí. aprofundado. São ao longo da Ao jornada. longo do tempo, Entendi. né? Mas eu vou rasgá-la de elogios. Sempre achei essa pessoa firme, segura, equilibrada, profissional. Tudo Sempre aquilo que você não me tinha. passou Isso. Tinha, Eu preciso disso aqui pra me poder... Não, eu E era... ela do lado de lá falou, preciso de um pouquinho mais de Não, emoção. Eu era profissional. Aí, de repente, ó, a fusão. Eu era profissional e tal, mas ela passava uma coisa boa. Entendi. Um exemplo, né? Uma inspiração. Ela Ó, sempre que passou Uau. isso. Olha só que E aí, Flávia, como é que era? Na hora que você viu a Lu? Não, a Lu eu sempre achei... Você viu ela em atuação, né? Não, a áurea dela de pessoa do bem é uma coisa que, assim, transborda. Não, se eu for falar hoje, eu já tô assim. Eu vou Acho- Você sabe que isso... Isso, assim, Você sabe que isso é uma pode chorar. tendência muito forte Qualquer- agora, né? Qualquer pessoa que chega perto dela vai enxergar isso. É verdade. Só se a pessoa for muito do mal e quiser o mal pra ela. Fora E essa- isso, não tem jeito. É uma tendência Ela muito é forte. iluminada em termos de áurea de amor, de carinho, de colaboração. É uma pessoa do bem, assim, que tá difícil de meu vestir. Deus. Você fica 100% segura com ela. Aqui. Ai, que bonitinho. Sim, é algo assim que eu posso confiar nela. Assim, É isso aí. Nossa. Porque na vida, vamos lá, na vida inteira da gente, eu tô com 51 anos de idade, a gente não constrói 5 amizades verdadeiras É que não verdade. enchem uma mão. Vamos lá. Quantos seguidores você tem? Eu falo isso pra todo mundo. Quantos seguidores? Pensa. Preocupado com seguidores. Vamos colocar lá 10 mil. Não, tem Pega o 3 telefone mil e aqui pouco. agora. Quem é as pessoas que você pode Tem ligar? 3 mil e É isso poucos aí. seguidores. Só que desses 3 mil e poucos são pessoas que todas me conhecem, que estão É isso ali. aí. Então, assim, eu não tenho seguidor comprado, eu não tenho gente... Tá aberto Mas eu lá. falo o seguinte: se precisar de Agora. ligar agora, não enche uma mão. Não, é, É isso, é sobre isso, entendeu? E a Lu é a pessoa que tá dentro dessas... Tá entre os favoritos Favoritos. do telefone. E foi muito bacana, porque a gente foi construindo isso e vendo a característica de cada uma e o tanto que ela pode contar comigo, o tanto que eu posso contar com ela. E aí, como é que surgiu o programa? Porque você tava ali com uma pessoa ali muito habilidosa com sentimentos, Então. com construção, e você é uma reta escavadeira. Passando, fazendo, correndo, igual você Já falou. percebeu, né? 2 filhos, alcoholic, aquele negócio todo. E veio aquela loucura, mas aí de repente você falou: não, eu acho que dá pra fazer alguma Na pandemia, eu já tinha o sonho de ter um podcast para deixar como legado histórias realmente de vidas que inspiram. Como eu passei muito a minha história com jornalismo e com televisão, eu sempre via muitas matérias negativas. Eu falei, gente, o mundo não é feito só de coisa negativa, de assuntos pesados. Por que não trazer a realidade de pessoas que superaram, pessoas que estão na luta, mas que viveram alguma coisa muito ruim, mas que são felizes e superaram e tão bem. Mostrar a positividade. E aí, na pandemia, eu criei um outro podcast, eu convidei 2 colegas, saímos do zero. A pandemia, a gente abriu a ideia do podcast num dia, uma semana depois era a pandemia, todo mundo em casa. Então, Uau. e eu dormia, acordava e falava assim, não, mas esse sonho não morre, esse sonho não morre. Como colocar?
não tinha estúdio, não tinha gravar assim como eu tinha imaginado. Então, eu coloquei na plataforma Zoom e conseguia colocar as pessoas pela plataforma Zoom e com o técnico na casa dele. E trabalhão danado. Na outra, mas a gente foi se adaptando. O podcast, eu tinha um sonho com ele, e-commerce. Ele chegou a virar marca de óculos, estava indo, mas na pandemia. Até o dia que uma sócia falou assim... a gente só põe dinheiro. O sonho não era dela. Entendi. O sonho, ou ele é de todo mundo, ou ele vai ser só de um e vai acabar. É isto. E aí eu falei, tá, mas o problema é comercial que tá te incomodando? Eu fiz algumas ligações no mercado. Sugestões. Não, fiz umas ligações no mercado, resolvi o problema do comercial, coloquei o comercial, né, era a parte financeira. E colocamos e tinha dinheiro para bancar esse podcast 1 ano e meio. Depois de conseguir isso, a pessoa chega de novo para você e fala assim: eu acho que... Aí não dá. Não, me dá água morna não faz café. Não fez nada para poder pegar. Falei, sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte? Acabou. Obrigado. Acabou, obrigada. Mantém amizade aí, foi bom demais. Amizade, vamos embora, mas o podcast acabou. Mas o sonho não morreu. Eu sou daquela que, assim, se eu pego para fazer, a Lu sabe disso, né, Lu? Vai. Ô, Flávio, eu percebo que você precisa de falar. Isso daqui é pra você, é o habitat natural. Eu adoro. E como é que é com o maridão isso? Nossa senhora, conversa igual o pobre na chuva. Já viu o pobre dançando na chuva? Porque ele é médico, né? Ele tem uma rotina pesada. Chega no final do dia... Mas assim, ele não estaria casado comigo 23 anos se não fosse... E com os meninos, como é que é? Tem uma mãe também toda falastrona e tal? Na verdade... 3 low profiles em casa. Nossa. E uma cachorra low profile ao cubo. Que delícia! E eu elétrica. Então eu chego agitando a casa, eu falo, eu decido, eu resolvo. E as coisas vão acontecer. E já apareceu as namoradas, já? Já, tenho 2 noras, uma eu fico imaginando como é que é essa relação, né? Uma gracinha. Você com as meninas lá, os filhos devem ter ficado freando, né? Chega, libera minha mãe pra mim. Vai ficar amiga demais. Sou muito direta. Ou vai me amar ou vai me odiar. Como é que é, Avelino, quando chegou a primeira lá, Norinha lá? Você acredita que eu tinha uma impressão que eu ia morrer? Que eu ia se morrer? Não, é forte. Que eu ia ficar muito incomodada, porque como eu tenho um filho só, diferente da Flávia que tem 2, não que eu era aquela mãe protetora demais e tal, mas eu imaginei que eu ia ficar incomodada com aquilo que assim, como assim amar outra mulher sem ser a mãe? Sério que você pensou nisso? Algo parecido. Então o medo dela era dividir. Ele amar mais uma outra pessoa que não fosse você. Algo do tipo, não sei se é isso. Então eu tinha um receio. Só eu não sabia como lidar com isso. A Tereza chegando com um jeitinho meigo dela. Tem 5 anos que eles namoram. Ele começou a namorar com 15, ele tem 20. É uma relação linda. Ela é uma pessoa, assim, da melhor... Já entrevistaram essas meninas no podcast? Não. Elas são da melhor qualidade possível. Agora, e a Tereza... Cara, vocês têm que fazer um programa com elas, imagina. Com os meninos juntos, né? Não, os meninos ficam por fora. Os meninos vão ficar apavorados ali, vai ver o que vai falar. O Bernardo, às vezes, falava, porque filho tem isso, de às vezes criticar a mãe, dar um toquezinho, ou toque grande na mãe e tal. Só que, pelo que eu vejo, a Tereza é muito parecida comigo. A Tereza ela é tranquila, ela é delicada, ela é amorosa, ela é apaixonada, ela vai despedir da pessoa, chora. A Tereza, então, não teve como. Ganhou uma filha, tá vendo? Aí eu ganhei uma filha. Nossa, uma filha que eu não tive. Mas estava com porta aberta, né? A porta estava aberta, estava com receio. A gente tem que estar com a porta aberta. Eu ganhei 2. E como é que foi na hora que chegou as meninas? Quem que apresentou primeiro? Uma já chegou lá em casa, numa festa, aí os coleguinhas falaram assim, olha, tá ficando com a moça ali, ela é mais velha 1 ano que ele. E eu falei assim, tudo certo, qual o problema de ser mais velha, né? Acho que vão namorar, os coleguinhas. Sabe por que eu gosto de tocar nesse assunto? Porque isso aqui passa dentro dos Socilas. E a maioria das clientes, às vezes, estão fazendo uma unha lá. Vai ter milhares de mulheres que estão passando por isso. E eu sei exatamente o que você falou. Esse medo, essa angústia, saber quem que é a pessoa, se é aquilo que você não imagina. Mas na hora que acontece... Se vai ser uma pessoa na hora que boa, acontece, né? Aí você tem que buscar informação, entender quem é a pessoa. Eu fiz isso. Eu fiz uma anamnese completa. Ótimo. Uma entrevista completa
completa. Eu fiz uma consultoria de crise nesse relacionamento. Mais ou menos por aí. E umas 2 semanas depois ele sumiu, ele não me deu notícia. E tinha dormido na casa dela, né? E aí, Simples assim. Simples assim. Eu peguei o telefone e liguei, mas eu já sabia tudo, Só né, faltou gente? o pai Sabia atender e detalhes falou assim: todos. não, pode ficar tranquilo, eles vão dormir. Você, como assim? Como assim? Mas quando chegou lá em casa, que eu vi que a coisa já estava, né, já juntinho ali, a única preocupação minha maior foi com não engravidar. Sentei os dois e falei, olha, não tem idade para gravidez, está tomando anticoncepcional, estão se cuidando, porque não dá para ter menino fora de época, É delicado. Eles são novos. São Muito novos, jovens. então essa preocupação muito, né? Então você jogou reto com isso aí, não teve Olha, ideia, na a Maria hora. ficou olhando, E falou, ela, "Nossa, como assim? como a Tereza, ela parece muito comigo. Olha, é entendi. muito legal isso. A Isso Mas é Clarissa- normal o filho se E a Ana apaixonar Luísa com mulheres veio parecidas com a depois. mãe. A Gabi também Parece é muito super comunicativa, desembola fácil, papo reto, é isso mesmo. Agora, conta pra mim, eu fiquei curioso aqui, você falou que você é uma especialista em gestão de crise. E nós estamos falando num momento agora que é tudo muito delicado, são narrativas construídas o tempo todo, só que isso já existe há muito tempo. Tem um filme muito legal, eu indico todo mundo assistir, Mera Coincidência, com Robert De Niro e os caras lá, o Pacino, que esses caras muito legais, e fala muito sobre isso. Como é que hoje está sendo essa parte de construção, proteção, e como que é trabalhar nesse efeito negativo? Porque qualquer coisa que eu ponho na rede social hoje pode me tornar um rei ou pode me tornar Exato. um marginal naquele momento. Eu digo o seguinte para todos os clientes, eu trabalho muito corporativo, né, as empresas, não criem um personagem. Personagem não se sustenta. Então, quando a gente é transparente, a gente é original, a gente é autêntico, isso dá credibilidade. Só que no mundo corporativo, as crises dão sinais. E aí, esses sinais precisam ser verificados e trabalhados internamente para que você possa evitar efeitos negativos. E aí nós estamos falando de vários stakeholders, né? Dentro de uma organização você tem vários, você tem o público interno, o público externo, o colaborador e por aí vai, né? A cadeia fornecedora de algum produto. Então é necessário que você entenda esse contexto todo e prepare aquele gestor quando ele vai para uma rede social, que você tocou aí no assunto rede social, e às vezes as pessoas querem se projetar numa rede social. Que tipo de conteúdo que ele vai levar. Exato. Mas o conteúdo ele tem que ser pensado. E você acha que esses arquétipos atrapalham as pessoas? Porque todo mundo quer, às vezes, adotar um arquétipo para ficar mais fácil, para viralizar mais rápido. Se o arquétipo não for o arquétipo verdadeiro da pessoa, Vai ter problema. vai ter. Ela não se sustenta. Teve um filme que eu assisti que é maravilhoso. Minha opinião, tá? Eu indico todo Agora, mundo. pode Não, é ser. verdade. Eu também concordo com você. Eu não acho E que a esse pessoa- filme mostra isso, chama Fragmentado. Ai, Jesus. É com o cara, Edward Norton, ele tem 21 tipos de personalidade diferente. Só que quando ele pega uma personalidade diferente, ele entra em transe. Ele não é ele, entendeu? Isso. E ele tem uma das personalidades que é uma besta, que é uma fera. E quando ele entra na besta, todo mundo fala assim, ele não virou esse monstro, não, ele tá forjando. E é numa hora que ele foge de uma jaula, ele abre uma jaula, gente. Ele empena uma jaula sozinho, assim, e consegue fugir. E ali fica claro exatamente que ele estava vivenciando isso. Então, quando a gente é real, cola, vende, mas tem que tomar cuidado, né? Já me falaram até disso do meu arquétipo, mas eu já esqueci. Eu nem sei o que eu sou de arquétipo. Eu vou até olhar agora de novo. Vou fazer. Agora, por exemplo, eu tenho amigas, inclusive, que são terapeutas psicólogas, e elas estão recebendo muitas clientes, por exemplo, influenciadora, que criou um arquétipo Nossa, não consegue e sair. entrando, não consegue sair, entrando em depressão, já em depressão Sério? profunda. E vai acontecer, sabe por quê? Eles começam a Está flertar acontecendo. com um poder que não pertence Sim, a eles. Que não Verdade. pertence Que é do e que não arquétipo. consegue segurar. Porque Peso. os haters, gente, vai ter em qualquer lugar. Vai. Vão ter pessoas que vão me assistir aqui, vão olhar para Metida, mim... snob, enjoada. Vão olhar para mim e falar, nossa, né, que menina chata, que menina é isso, que falou isso, que se posiciona. O julgamento é do outro. É do outro. Liga-se o foda-se. Exatamente. Entendeu? Mas o julgamento é do outro. A partir do momento que você entende que o julgamento é do outro, Você tira uma brasa da Você- sua mão e põe na mão dele. pronto. E outra coisa, você se fortalece. Mas você tem que segurar o que você vai falar. Você segura. Você segura aquilo que você quer colocar. Tem que ser resistente. É isto.
Agora, tem pessoas que não estão preparadas para ir para a rede social. E para uma empresa, como é que é? Porque eu já assim, peguei várias situações de assim, chantagem dentro das redes sociais na minha empresa, entendeu? Pessoas tentando cancelar ela, tentando pessoas arranhar a reputação. E eu adotei uma estratégia, até compartilho com vocês, para fazer sentido, que é o marketing global agindo local. Antigamente a gente tinha uma estrutura que era toda voltada só para um Socila. E todas as outras Socilas amarradas nesse lance. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer casos isolados em pequenas regiões. E aí o que eu percebi? Eu não vou ter controle se isso aqui acontecer e ganhar uma dimensão muito grande. Então, o que nós decidimos há 15 anos atrás? A fragmentar todos os markets em suas lojas regionais. Olha. Então, por isso que tem Socila Betim, Socila Venda Nova. E por quê? Porque quando explode uma emoção dessa, isso afeta aqui. Então, tem gente, eu falo para todo mundo no comportamento consumidor, tem pessoas que vivem hoje no Vale do Sereno, que Ribeirão das Neves e Justinópolis é outro planeta. Não é outra cidade, não é outro bairro, é outro mundo. Nunca foi lá e nem vai. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente consegue fazer com que uma marca converse com todo mundo, mas que ninguém, todo mundo, consiga arranhar a marca. Foi um Wagner, recurso sabe para qual blindar. que é? Para blindar. A estratégia está certíssima, já adotei ela em alguns cases, inclusive, justamente porque quando você faz essa segmentação, você defende a regionalidade. E cada região tem sua particularidade. Perfeito. E quando você tem essa particularidade de Betim, de Belo Horizonte, você consegue fazer uma comunicação posicionada estratégica por região e por público. Porque Perfeito. o público de Betim não está aqui. Totalmente diferente. Betim não está lá. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, você consegue, no caso de uma crise, inclusive quando tem efeitos midiáticos, você pesar isso aí. Porque se a imprensa vem e fala, é Socila. Não, Socila tá lá na de Exatamente. Betim, não tá na de Belo Horizonte, por exemplo. E aí, Então, quando eu você manifesto consegue- para os haters que ele está processando, que ele está criando um problema para uma marca que é global e todos não têm problema com isso, ele só teve problema naquela unidade, a pessoa já pensa direitinho. Porque olha o que eu falo. É o pontual. Você vai é o trabalhar processar a no pontual. marca. Só que você vai abrir uma janela de 130 processos contra você. Porque se você perder, ninguém vai ficar quieto. Você tá me arranhando a minha imagem, eu uso essa imagem, eu vou contra você. É um argumento, generalização. né? É um Exatamente. argumento que você tem Muito para forte. poder estar... E que funciona muito bem. Funciona assim. Porque a pessoa que vem com o intuito de querer tirar vantagem, não tá preocupado com ninguém. Quem trabalha ali dentro, quem vive ali dentro, eles não quer saber de nada. Então, eles vão para destruir mesmo. Agora, a gente tem que lembrar também o seguinte, que quem está vivendo a crise acha que o negócio é gigante demais. E às vezes não é tão gigante assim. Senhora, Por genial. isso que precisa o olhar do outro, de um expert, para ele dar essa situada. Com certeza. Eu fico imaginando o que Eu o Neymar tenho passou no cases. meio daquela situação Eu tenho... toda. É isso. O Neymar é muito conhecido muito. mundialmente. Mas a gente vamos falar de pessoas que às vezes vivenciam uma situação, não vou dar nomes, porque são cases, né, reservados, mas que vivenciou uma situação com um cargo muito renomado, era um low profile ali naquele mundo dele, de repente estava na mídia negativamente, exposto. E podendo até perder o cargo público ou cargo de alguma forma dentro de uma empresa, porque fez uma besteira socialmente. Só que na cabeça dessa pessoa, por onde ela anda, ela acha que está todo mundo, inclusive, olhando para ela. Holofotes. Ele cria uma dimensão muito maior. Muito maior do que é. E aí você tem uma se comunicação você fizer- assertiva com ele para poder posicionar o que é? Aí você tem uma comunicação assertiva para posicionar. Entende? Peraí, calma. Para os públicos envolvidos, porque você tem que avaliar quais os públicos que foram impactados. Ô, Lu, conta pra mim. Você tava numa tangente muito acelerada. TV. De repente, você deu um pé no freio. E depois você foi para um outro tipo de comunicação. Que foi o impresso. Mais democrática, O entendeu? impresso, talvez, eu não precisasse ter aquela pressão de você botar a sua cara. No impresso, eu podia estar ali. Escreveu o que lá, você quiser e assinava lá tal. embaixo. Assinava o que os editores queriam, né? Mas do meu jeito. Mas porque talvez eu não tivesse, naquele momento inicial, preparada para essa pressão que talvez hoje eu e a Flávia estamos expostas aqui, falando, entrevistando as pessoas Hoje no ela nosso tá podcast. aprendendo no podcast a né? depressão. Então,
contrário. Aquele primeiro Já tiveram momento... já algumas críticas de podcast? Alguém lá, uns claro. haters já? Sim, Claro. sim. Então, nesse primeiro momento... Sempre tem. Eu fui apresentadora de alguns programas, eu era repórter de rua, fazia pauta. Foi a primeira TV a cabo de Belo Horizonte, CBH, do Sérgio Adaide, Canal 25 que chamava. Eu fiquei lá como estagiária e depois acabei sendo contratada, fiquei lá alguns meses, foi excelente. Mas naquele momento, eu acho que o impresso me deu até um formato para eu crescer na profissão. Eu cheguei a ser editora de revistas. Quando você fala impresso, é que você tinha uma coluna que você escrevia? Não, o impresso... Ou era jornal? Eu fui para o jornal Isso é O muito Tempo. novo, né? Sim. O jornal O Tempo, né? Deve ter o quê? 25 anos? Não sei, já me perdi no tempo. Foi em 86 que eu fui para o Tempo, tá? Vamos parar de falar datas, que senão você vai complicar então, nós quatro. Vai. O impresso, para mim, foi excelente. Ele já tá vendo com o impresso. O impresso, que Imagina. é o jornal O Tempo, Não é? eu era da editoria de cultura, eu pude crescer, eu pude, sabe, me desenvolver e até ser depois convidada para uma das primeiras revistas que foi a Encontro, revista Encontro. Eu fui para lá como a primeira repórter contratada. Só tinha o editor e a subeditora. Eu fui a primeira jornalista para fazer parte da equipe fixa, porque antes eram só pessoas contratadas sem ser fixa. Era assim, só E como é que você enviava recebeu esse matéria. convite? Foi de uma pessoa que foi meu chefe na Encontro, o Homero, que ele tinha contato comigo como a Flávia tinha de assessoria de imprensa. Não, Luciana, você recebe... Não, eu falo, como que você recebeu isso? Nossa, Não como quem fez. uma oportunidade de crescimento, né? E aí, fiz o teste, passei... Comecei no Tempo, fiquei lá. Aí depois, para essa revista, eu fui convidada por essa pessoa, porque conhecia já meu trabalho, precisava de uma pessoa responsável e que fosse suficientemente boa para o cargo. Aí eu fui e depois já fui para uma outra revista também. Fiquei mais uns 9 anos. Depois tive o meu site. Mas, assim, essa parte do fortalecimento na escrita me desenvolveu muito, porque depois me tornei escritora. Eu tive a coragem de publicar meus textos sem ser através de mídias de comunicação. Tá, você fala seus textos, algo que você escreveu. Sim, coisas meus íntimas. livros. Mas são coisas íntimas. Sim, São 12, né, eu Lu? tenho São 14 12 livros. Eu tenho 14 livros em coautoria com outros poetas, sou poetisa. Que lindo. E aí eu já publiquei esses O que te livros. faz você? O que te inspira? E depois, olha só, eu já publiquei um livro autoral, todo de poesia, que é o 50 Anos, 50 Amores. São 50 tipos de amor, tá? Uau. Amor a Deus, amor à família, o voluntariado, que é uma coisa forte para mim. É lindo. Então, assim, eu lindo. descobri a escrita como escritora, né? E aí depois já veio o Vidas que Inspiram Histórias Reais. Esse daí é o livro. Que é o livro que a gente fez em decorrência do nosso podcast. Vocês duas. Eu e Flávia. Você conseguiu podemos. tirar as coisas da Flávia? Sim. Que era um furacão, né? Sim. Mas aqui... Como é que é, É Flávia? verdade, isso aí foi ao contrário. Posso São contar, Lu? 22 autoras, incluindo eu tirei dela. eu e a Flávia. São 22 histórias de vida escritas por 22 mulheres, incluindo eu e a Flávia. Aqui está o capítulo da Flávia, aqui está o meu e de mais Que 20 delícia. mulheres. Que lindo. Isso Como é que é, Flavinha? Então, como é que é? Isso aí foi muito legal. Isso Não, tudo primeiro fala surgiu pra mim ano do passado. lapso temporal, só pra me poder entender. Porque você tá num tempo diferente de todo mundo só. Você acha? Não acho, não, tenho certeza. Ela já está na Você tá atualidade. na versão 2 ali do Instagram. Na atualidade. Gente, se eu contar minha história, vocês vão... Foram 3 livros em 6 meses. Uau, tá Então, doido. agora, 3 livros em 6 meses. Como é que aconteceu a história? Dentro da minha área, fazendo um curso no Sebrae, que eu tinha coordenado esse curso pelo Sebrae delas, junto com a Seminas, eu busquei isso lá para implantar no nosso conselho. Uma das participantes, que é doutora em neurociência, viu o meu jeito e ela estava coordenando um livro pela editora Lisboa e chegou para mim, o livro estava quase fechado já, com o lançamento já pronto. E ela falou assim, isso que você faz, está faltando isso no meu livro, Comunicação Assertiva, Gestão de Crise. Uau. Aí, conversando comigo, ela me deu 15 dias para eu poder escrever Tipo um assim, capítulo. Porque eu já estava tudo Vai ali e lançando. escreve. Mais ou menos por aí. Eu falei, nossa... ela não sabe pra quem que ela nunca pediu, escrevi né? um livro na minha vida, um capítulo. Eu escrevi em 3 horas.
Hã? Em 3 horas. Tipo isso. Como assim? Ela não sabe pra quem que ela pediu, Ah, não, né? agora ela sabe. Agora ela sabe. Eu na verdade, fiz a eu tava pior. com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela conversou comigo de manhã, eu achei a proposta Mas muito eu bacana. percebo que a sua mente é aceitei. muito acelerada, Muito acelerada. mas você tem um hiperfoco. Isso eu já percebi. Eu tenho TDA, tá? Tá? Quando você pega Eu tenho alguma TDAH coisa, ao cubo, só quando que você eu pega alguma desenvolvi. coisa, você esquece tudo. Nunca É aquilo dali, não imaginei. é? Isso. Aí eu resolvo fazer. Porque você consegue fragmentar tudo que você tá falando, que você tá E volto, explicando. e explico Não, você de novo. consegue. Você segue a linha, entendeu? Você consegue fazer 2, 3 coisas facilmente, isso não é Até problema mais de pra 3. você. Mas eu acho que isso é muito do TDA. É Muito hiperfoco? TDA, Não, hiperfoco. Porque Hiperfoco o TDA faz tem. isso. O hiperfoco tem. O hiperfoco você consegue ir fazendo as coisas que você eu lembra o tempo gosto, todo. Coisas que eu não gosto, Aí meu acabou. filho, Esquece. Nem de graça, nem Esquece, pagando. Nem pagando. Nem pagando. A Lu sabe. A Lu já é diferente. A Lu já é mais tranquila, ela consegue estudar as coisas, ela consegue visualizar, ela enxerga Tanto é que propósito isso nas aqui foi, coisas. eu falei pra ela assim, aqui, os textos você cuida, a história. Acabou. E aí, deixa eu explicar aqui. Aí prepara. voltando. Aí eu aceitei. Quando eu cheguei em casa à noite, eu falei, uai, mas o negócio já é 15 dias para escrever. Mês que vem já está lançando na Feira Internacional do Livro em Ouro Preto. Aí eu fui ver o tamanho do negócio, vai lançar fora do país. Eu falei, nossa senhora, cheio de pós-doutora, doutorado, neurolinguística. E eu lá, E eu aqui? a revolução da mente, inteligência emocional. Eu falei, eu sou boa de inteligência emocional, mas eu não me rasquei. E aí eu tenho que escrever isso viajando, uma viagem internacional com meu marido, na semana seguinte. Falei, eu tenho essa noite, eu não tenho nem horário. Gestão de crise, estava em 2 gestões de crise. Eu abri o livro, o capítulo falando das 2 gestões de crise. E com aquele tanto de página para escrever. Falei, beleza. Acordei 3 horas da manhã, horário do Espírito Santo, e falei assim, opa, é agora, eu sei por que eu estou acordando, eu não acordo de madrugada, é para escrever. Sentei, 3 horas depois estava tudo escrito. Uau. A história que Foi está lá é a inspirada. história de 3 horas que eu escrevi. E você sabe por que você escreveu isso? Por que eu Estava escrevi? dentro de você. Tava tudo dentro. E eu já tinha vontade de escrever um livro de gestão de crise. Todo só que mundo nunca fica saía. louco com o Chico Xavier, as coisas que ele escreveu, tudo que ele construía, ele fala pra todo mundo. Gente, Tava dentro. Exato. Aí, o que aconteceu? Esse é o primeiro. Aí, o segundo, vamos pro segundo. Aí, uma alguém do mercado que tinha lido um artigo meu na revista de imprensa internacional, chegou, pegou meu contato, me ligou e me convidou para o segundo livro. E eu falei, nossa, mas peraí, eu acabei de escrever o que está acontecendo na minha vida? Esse povo tudo achando que eu tenho que escrever livro. Não, é sobre a sua vida empreendedora. Aí eu falei, tá, para quem escreveu, quantos dias eu tenho? Só 7 dias. Tá, para quem Não vai escreveu em entender 3 horas, nada. tá ótimo, né? Vamos escrever minha vida empreendedora. E ainda virei prefaciadora, porque quando eu pedi para ler alguns capítulos que já estavam prontos também, eu falei com ela assim, mas para que eu vou escrever sendo que não está fazendo sentido para mim estar nesse livro, que eu não tenho nada de superação do jeito que essas mulheres que estão aqui têm. Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema de doença na minha família, eu nunca tive doença, acidentes, mortes, problemas financeiros graves. Então, eu falei assim, não estou vendo muito sentido. Mas ela tinha enxergado alguma coisa que eu tinha que estar ali. Exato. E depois eu fui refletir, eu falei, eu sei porque eu tenho que estar aqui. Por causa dessa força, mulher, Legal. mãe, Isso, hein? motociclista, de viajar com meu marido 20 anos numa garupa, chegar na pandemia e falar assim, eu posso ter autonomia, eu posso ter escolhas, já sei meu hobby de pandemia, vou virar motociclista. E eu lembro direitinho ele falando assim, ok, uma coisa é você ter carteira de moto, outra coisa é você escolher uma moto que se adapta para o que você quer fazer com ela, outra coisa é você comprar essa moto e pôr na garagem, tirar da garagem, Manutenção, limpar, isso aí, organizar, passear. tudo isso, e mais ter coragem de andar atrás da gente nas isso. big trails ou sozinha nas estradas. Aí eu falei, só isso? Missão dada, missão Já pode cumprida. comprar. Quando ele viu, eu já estava com a moto. E hoje Agora, Lu, conta pra mim, Lu, olha só, nós estamos fazendo vamos chegar nessa ainda. hein? laço o Vai tempo lá, vamos todo, chegar mas nessa. agora nós chegamos no podcast. Sim. Como foi receber esse convite? Qual que é o propósito do podcast? Fala o nome do podcast para as pessoas poderem entender. E qual que é a promessa? Sim. O que se entrega nesse podcast? Sim, o podcast Histórias Reais, com H e 2 S no final, ele é um canal de vidas inspiradoras. Por que eu falo vidas inspiradoras? Porque ali, como aqui, a gente vai colocar o nosso entrevistado para se abrir
para nós, para contar as histórias reais dele, de superações, de altos e baixos, de vitórias, de tristezas. Então, isso é muito bonito nessa parte do jornalismo, da entrevista com o outro. Você extrair os sentimentos de quem está na sua frente, né? E para deixar um legado para todo mundo que puder se inspirar. Eu, ao escutar, ao ouvir uma história de alguém que lutou, que conquistou, que teve, né? Eu vou falar, peraí, eu também quero ser como uma pessoa, eu também sou capaz. Se conseguir, eu posso também. Então, esse legado que a gente tem a proposta, eu e a Flávia, no Histórias Reais, é das pessoas deixarem os seus legados e realmente inspirarem as outras pessoas. Muito bom. Flávia, conta pra gente, ser uma hoster, uma apresentadora desse podcast, como que você lidar com esses sentimentos? Porque você recebe isso em cima da mesa. E não é uma coisa que tem controle. Às vezes você começa um bate-papo ali descontraído, mas você mexe numa ferida da pessoa. E você tá mexendo numa caixa de Pandora. Como é que você trata isso pra você ser bem sensível, bem tranquilo e deixar a pessoa te entregar o que ela tem de melhor? De novo, eu vou bater na palavra equilíbrio. A gente tem que ter sensibilidade nas horas de... se você percebeu algo ali na mesa que está acontecendo, para você ou avançar ou não avançar. Legal. Porque se você avançar demais, você pode desestruturar a pessoa, você pode colocar ela em mais lençóis. Mas se você trocar a pergunta, às vezes você vai evitar com que eu exponha ela. Então, é muita sensibilidade e equilíbrio. E é paixão, né, Lu? A gente faz aquilo com muita paixão. E quando você faz com muita paixão... Né? Sentir da pessoa ali, a vibe, a energia dela. Sentimos. E isso, na verdade, é uma característica muito minha e da Lu. A gente tem isso. E parece que até mudou. De perceber a pessoa ali. E vários casos, assim, legais que já aconteceram, que já passaram por lá, e que a pessoa ou resolveu alguma coisa porque passou por lá. Ali foi o gatilho. E entregou aquele podcast, às vezes, para o marido. E o marido escutou. E aí transformou a vida dela. A gente tem feedbacks desse Agora tipo. me dá uma fofoquinha aí, quente, que eu tô sabendo. Eu andei vendo um bannerzinho aí, fui olhando todas as mulheres assim, e a Flavinha tava lá, olhando para aquela câmera. Faz o convite lá que vai ter do evento. Então, nós vamos estar dia 12 de março na CDL. É uma imersão do sonho ao sucesso, um evento de palestrantes de mulheres empreendedoras para ajudar outras mulheres empreendedoras. Então, fica aí o convite, está no Simpla. Quem Olha quiser, aqui para essa câmera e faz um convite direto para as pessoas. Você aí, ó. Você aí que está nos escutando, dia 12 de março, na CDL, vai rolar um evento do sonho ao sucesso. Mulheres empreendedoras falando para você, mulheres empreendedoras. E o podcast Histórias Reais, eu e Lu estaremos lá com um painel ouvindo histórias empreendedoras. Ok? No Simpla. Lu, maravilhoso. Agora é sua vez de fazer aquela chamada. Olha para aquela câmera ali, ó. Bom, eu gostaria que quem ainda não nos conhece, eu e a Flávia, eu, Luciana Avelino e a Flávia Prezotti, nos seguissem nas nossas mídias digitais do Histórias Reais, nosso podcast de vidas inspiradoras, tá com H e 2 S no final, e nós estamos disponibilizados nas plataformas Deezer, Podcast Apple, YouTube e Spotify. E que se interajam conosco, enviem pautas, sugestões, serão todos muito bem-vindos e vão nos ajudar a continuar construindo e divulgando lindas histórias, porque todos nós temos lindas histórias. Todo mundo tem lindas algo a ensinar, algo a inspirar, né? Algo para mostrar, não, você pode ir por esse lado que vai dar certo, não desanima não, né? E ainda tem a chance ainda de ter a sua história publicada no Histórias Reais Vidas que Inspira, porque já vem a segunda edição. Segunda edição. Que legal! Não vai parar. O podcast vai virar livro. Sim. O podcast virou livro, né? Exatamente. Ele vai virar a segunda edição. Agora já vai para a segunda edição. Sim. Eu tô doido pra ver os podcasts das Norinhas. Você deu ótima ideia. Vou conversar com elas. Eu nunca imaginei. Meninas, agora é a hora do desafio. Nós estamos chegando no final do podcast, tá bom? Já? É rápido. Se eu tivesse colocado 30 minutos pra cada uma, eu não ia dar conta. Não. Eu ia ficar conversando com uma aqui, doida, querendo conversar com outra lá. Eu não falei nem a metade que eu tenho que Fala falar. aí também você. não. Nossa, Então vamos lá. falar tanta coisa. Cada uma de vocês vai falar uma frase de efeito que se identifica muito com ela, que faça sentido demais, e uma música
que você vai colocar na nossa playlist, tá bom? Nossa, Vamos começar pela Flávia, porque a Avelino começou aquela hora. Flavinha, uma frase de efeito e uma música. Risco foi feito para correr e decisão para ser tomada. É uma frase do meu pai, Geraldo Magela Ivo, que me acompanha desde quando eu nasci. Repete pra mim, por favor. Risco foi feito para correr e decisão para ser tomada. Nossa, que bonito, hein? Geraldo Magela. Geraldo Magela, professor Geraldo Magela. Eu acho que eu tive aula com seu pai, você acredita? É, na UNA? No IMACO. Não, no IMACO não. Meu pai chegou a dar aula de contabilidade no IMACO, não? Não. Ele é administrador, mas no Administrador, IMACO não. Não lembro dele. E agora... Vai na Lu ali, deixa ela falar a frase para eu lembrar de uma música Bom, bem a bacana. frase vai ser de mim mesma. Não lembrei de ninguém assim, não. Mas é uma coisa que eu bato na tecla e às vezes eu posso ser mal interpretada. Mas eu acredito, eu tenho convicção de que na vida a gente veio para ter o equilíbrio de amar e ser amada. O resto seria complemento. Né? A gente pode se realizar em várias coisas, mas quando eu falo de amor, não é só o amor romântico, não. É o amor com o outro, de olhar o outro, de respeitar, de ajudar, de auxiliar. É esse amor. Que lindo. Amor geral. E a música, até assim na minha chamadinha do celular, é Andar com Fé, Eu Vou, do Gilberto Gil. Porque sem a fé também não adianta. Flavinha, agora você finaliza pra gente. Aquela música. Sol, do Jota Quest. Que maravilha. Meninas, Linda. ó, adorei. Que Linda. papo delicioso. A gente podia ter marcado nas 4 horas, que ia ser pouco ainda, né, Mauro? E eu tive até uma ideia. Eu gostei muito da energia, da interação aqui. Delícia, Fiquei muito à né? vontade. A gente podia, depois de tempos em tempos, marcar algo com nós 4, falando de temas É específicos. só agendar. Gente, Nós estamos à amei disposição. a energia, Eu adoro. Delícia, carinho, E tive muito essa bom. ideia. Eu adoro. A gente tem que fazer um podcast também de perrengue. Eu adoro os perrengues. Aqueles apertos que a gente passou na vida. É, Meninas, muito obrigado. Foi um prazer recebê-las, tá bom? Gente, obrigada. Adorei. São lindos, viu? Prazer. Parabéns. Programa lindo, sua energia maravilhosa, a sua maravilhosa. Esse foi o Papo da Socila mais que especial com essas preciosas. Delícia. Obrigado, pessoal.